Olá, esta é a nossa aula sobre lactacidemia. Nela, iremos tratar desde os aspectos históricos até as suas técnicas de determinação e, claro, aplicação em condições de treinamento. Vamos a ela! Os primeiros trabalhos que descrevem a relação entre lactato e atividade muscular datam do início do século XX. São os trabalhos de Fletcher e Hopkins, Meyerhoff, Archibald Hill, que mostram que a contração muscular é capaz de produzir lactato. Devemos lembrar do mecanismo de formação de lactato. A glicólise parte de glicose e, por uma via que já discutimos, forma piruvato. Esse piruvato, quando formado, ele deve ser captado por esses transportadores, os chamados MCTs, os Monocarboxylate Transporters. Uma vez que ele seja captado, esse piruvato dá origem, então, a ciclo de Krebs e toda uma via metabólica que irá originar a mais recente de ATP. Porém, se esses MCTs estiverem ocupados por uma alta taxa, por uma grande velocidade de formação de piruvato, o que teremos é um acúmulo de piruvato no citoplasma. Esse acúmulo de piruvato irá ativar uma enzima chamada lactato desidrogenase, a LDH, gerando então a conversão a lactato. Então, a partir desse momento, começamos a acumular lactato em quantidades progressivamente maiores. Isso na razão direta da taxa de formação de piruvato, que por sua vez depende da velocidade da glicólise, velocidade e quantidade de glicólise. Pois bem, na década de 50 e 60, Hollmann, da escola alemã, e Wassermann, da escola americana, mostraram que havia uma relação entre o acúmulo de lactato e ventilação. Hollmann sugeriu o início do metabolismo anaeróbio a partir deste ponto, onde a ventilação pulmonar aumenta desproporcionalmente em relação ao consumo de oxigênio. Wassermann sugeriu o limiar anaeróbio no ponto onde havia uma coincidência do ponto de inflexão da curva de lactato com a curva ventilatória. Ora, a partir daí surgiram uma série de técnicas que dependiam da análise de lactato. Existem inúmeros analisadores, esses analisadores basicamente medem sangue a partir da coleta que pode ser feita no lóbulo da orelha ou na ponta do dedo, e a partir daí então analisam, determinam as concentrações de lactato sanguíneos. Ora, mas afinal de contas, o que é o limiar anaeróbio? De acordo com Benek, Heck, o limiar anaeróbio é a mais alta intensidade que pode ser realizada sem participação significativa do metabolismo anaeróbio. Esse ponto, ou esses pontos, nós iremos discutir a seguir, eles podem ser utilizados para a prescrição de intensidade de exercício, para predizer desempenho e para avaliar longitudinalmente os efeitos do treinamento aeróbio. Pois bem, os trabalhos de Brooks, do professor George Brooks, da Universidade de Berkeley, na Califórnia, passaram a discutir de que forma esse lactato era não só acumulado, mas produzido e metabolizado. Ele usou técnicas de radioisótopos, de marcação por radioisótopos, e a partir daí foi capaz de descrever a taxa de produção de lactato, muito antes da taxa de concentração de lactato. Vejamos. Quando aumentamos progressivamente a carga de trabalho, o que o professor Brooks demonstrou? Que haveria sim um aumento da produção de lactato. No entanto, notem que há um ponto de quebra a partir do qual a produção aumenta desproporcionalmente. O professor Brooks sugeriu que esse ponto de quebra seria decorrente da saturação dos MCTs, de forma como inclusive já descrevemos. Ora, a partir do momento em que satura o MCT, ou os MCTs, passamos a ter uma taxa de produção ainda maior do que já vinha ocorrendo. Numa técnica inversa, foi avaliar então a metabolização desse lactato. O que é que foi encontrado? Vamos ver. Um aumento progressivo da metabolização na relação direta da intensidade. Isso ocorrendo até determinado ponto, aonde a partir do qual nós temos um platô, como vemos aqui. Qual é a justificativa para um aumento de metabolização? Ora, o próprio aumento de produção que verificamos aqui. O fato de termos mais lactato sendo produzido, por si só já justifica uma maior metabolização. Além disso, devemos lembrar que as principais vias de metabolização do lactato são a oxidação, ou seja, o próprio consumo de oxigênio aumentado em cargas progressivamente mais altas irá
participar do processo de remoção, de metabolização desse lactato. Além disso, a reconversão desse lactato a piruvato e o consumo desse lactato como fonte de energia é extremamente importante nesse processo. Bem, com uma certa frequência ouvimos falar que o lactato pode ser causador de fadiga. Não, ele não causa fadiga. Ele é um marcador de intensidade de exercício. Pois bem, se temos aqui o mapa ou o gráfico de produção e de metabolização, podemos não só deduzir, como podemos medir a concentração de lactato sanguíneo. Notem que nessas cargas de trabalho mais baixas, 6, 8, 10 km por hora, existe um aumento de produção e um aumento de metabolização na mesma proporção. Se nós pensássemos só na produção, deveríamos concluir que a concentração de lactato sanguíneo aumenta. No entanto, não é isso que vemos. O que vemos é a manutenção do lactato até o momento em que a produção se torna maior do que a metabolização. Vejam que a partir dessa carga, neste exemplo 12 km por hora, a produção passa a aumentar desproporcionalmente à metabolização. O resultado disso é um aumento na concentração de lactato, um aumento intensidade dependente. Finalmente, atingimos uma nova carga, neste exemplo 16 km por hora, onde temos o platô de metabolização. Notem que, neste exemplo, se aumenta a carga de trabalho sem que haja possibilidade de aumentar a metabolização. Em contrapartida, a produção continua aumentando, gerando um desequilíbrio ainda maior. Qual é a consequência em termos de concentração de lactato? Simples, um aumento absolutamente descontrolado a partir deste ponto, 16 km por hora. Se extrairmos este gráfico de concentração, o que teremos é isso aqui. Um gráfico com dois pontos de quebra, que nós chamamos genericamente de primeiro limiar de lactato e segundo limiar de lactato. A literatura é pródiga em diferentes terminologias, em diferentes nomes, para tratar desses limiares. Alguns chamam de limiar aeróbio, outros de limiar anaeróbio, outros de limiar aeróbio, anaeróbio, outros de OBLA, que significa Onset Blood Lactate Accumulation, ou seja, ponto do início do acúmulo do lactato sanguíneo. Alguns chamam de MSS-LAC, que é o Maximal Steady State Lactate Accumulation, que é o máximo estado de equilíbrio do acúmulo de lactato. Pois bem, não é o nosso objetivo esgotar esse assunto neste momento. O fato é que temos na curva de lactato dois pontos de quebra, que iremos chamar de primeiro e de segundo limiar de lactato. Pois bem, os limiares de lactato são intensidades. Ora, isso significa que nós podemos usar essas intensidades para orientar treinamento. O que ocorre se nós resolvemos treinar abaixo deste primeiro ponto de quebra, abaixo do primeiro limiar de lactato? Por exemplo, a 10 km por hora, neste exemplo. Iremos estar treinando numa área que chamamos de área de treinamento subaeróbia. O que é que isso significa? Isso significa que não está havendo estresse fisiológico suficiente para produzir adaptação aeróbia. Ela está abaixo do aeróbio. Ora, mas então para que servem essas intensidades? São intensidades essencialmente recuperativas. Não são intensidades que visam gerar adaptação. E por quê? Repetindo, porque não há estresse aeróbio suficiente, não há estresse metabólico suficiente. Conclusão óbvia, necessitamos aumentar a intensidade. Se aumentarmos a intensidade, iremos ultrapassar, neste exemplo, os 12 km por hora. Iremos ultrapassar o primeiro limiar de lactato. Porém, entre o primeiro e o segundo, nós temos uma gama de intensidades, desde 12 até 16. Se nós resolvemos treinar próximo do primeiro limiar, estaremos treinando naquela área que chamamos de aeróbio extensivo. Por que esse nome? Aeróbio de longa duração, aeróbio de extensão. Nessa intensidade, ou nessas intensidades mais próximas do primeiro limiar, iremos desencadear adaptações essencialmente metabólicas, tais como aumento de capilarização muscular, aumento de densidade mitocondrial, tanto tamanho quanto número de mitocôndrias, aumento de atividade enzimática aeróbia, e assim por diante, ou seja, adaptações essencialmente metabólicas. Por outro lado, se resolvemos aumentar a intensidade ainda mais, chegaremos ao aeróbio intensivo, que é o aeróbio de grande intensidade, próximo do segundo limiar de lactato. Nesse caso, as adaptações são mais centrais, são mais cardiorrespiratórias, mais cardio
mais cardio do que metabólicas. Que tipo de adaptações? Aumento do volume sistólico, diminuição da frequência cardíaca, aumento da capacidade vasodilatadora e assim por diante. Ora, esse tipo de informação pode gerar algumas incorreções, do tipo, se nós tivermos um paciente cardiopata, alguém pode pensar que, pelo fato dele apresentar uma limitação cardiovascular, deveríamos treiná-lo imediatamente no aeróbio intensivo, já que o aeróbio intensivo ele gera adaptações mais cardiopulmonares. Pois bem, a resposta é não. Nós devemos começá-lo com aeróbio extensivo. E por quê? Porque se nós colocarmos um paciente cardiopata imediatamente numa intensidade aeróbia intensiva, o que irá ocorrer é que ele não suportará a intensidade por muito tempo. Permanecerá na intensidade de aeróbio intensivo por questão de 5 minutos ou algo próximo disso. E referirá fadiga periférica, fadiga muscular periférica. Ou seja, não atingirá a duração que nos interessa em termos de treinamento. Consequentemente, o que é que necessitamos fazer? Precisamos baixar a intensidade para uma intensidade que para esse paciente represente o aeróbio extensivo, a fim de gerar adaptações metabólicas, mitocondriais, capilares, de forma a permitir que ao longo do programa de treinamento ele possa atingir durações mais longas e finalmente poder treinar no aeróbio intensivo. Pois bem, além disso, se nós superarmos a intensidade de 16 km por hora, a intensidade de segundo limiar, iremos gerar estímulos tipicamente anaeróbios, gerando adaptações anaeróbias, do tipo aumento de potência, aumento de resistência anaeróbia, aumento de tolerância à acidose. Essas são as adaptações que nós esperamos nessas diferentes intensidades. Ou seja, o sistema de determinação de limiares ele serve como um mapa de prescrição de treinamento e é bastante útil numa série de situações. Pois bem, todos apresentam o mesmo padrão de resposta de lactacidemia? A resposta é não. Vejam esses gráficos. Aqui apresentamos 4 gráficos que apresentam morfologia muito semelhante. Mas notem que este indivíduo aqui apresenta um consumo máximo de oxigênio da ordem de 60, este da ordem de 40, este da ordem de 35 e esse da ordem de 17 ou algo próximo disso. O que acontece? A morfologia de lactato, da curva de lactato, é muito semelhante, porém absolutamente deslocada para a direita de acordo com a condição física. Esse indivíduo certamente é um indivíduo, provavelmente um atleta de provas de meio fundo, de fundo. Esse indivíduo é um indivíduo com uma boa condição física, mas não um atleta, ou talvez um atleta de provas de velocidade. Esse indivíduo é um indivíduo sedentário, sem nenhuma limitação funcional importante, mas ainda assim sem grande desempenho físico. E esse indivíduo certamente é um cardiopata com limitações funcionais muito severas. Notem que os limiares são bastante diferentes. Então, vamos pegar uma intensidade qualquer. Por exemplo, 30 ml/kg/min. 30 ml/kg/min para o atleta, essa linha em roxo, é uma intensidade que gera adaptações aeróbias na área de treinamento aeróbio extensivo, aeróbio de baixa intensidade. Nesse indivíduo aqui da curva em verde, essa mesma intensidade, esse mesmo 30, já está em cima do segundo limiar. E para o indivíduo sedentário, já é anaeróbio. E para o cardiopata, bem, essa intensidade é supramáxima, ele sequer conseguiria realizá-la. Então vejam as diferenças em termos de resposta que uma determinada intensidade gera para 4 indivíduos diferentes, isso regido por essa curva lactacidêmica. Pois bem, se nós analisarmos a curva lactacidêmica, vamos encontrar esses valores aqui, os pontos de quebra, como já descrito. E se nós resolvemos realizar cargas em cada uma das intensidades que nós discutimos? Pois bem, se nós fizermos uma única carga abaixo do primeiro limiar, a resposta de lactato que teremos é essa. Um leve aumento de lactato, seguido de diminuição, e vejam que, no ponto de equilíbrio, a concentração de lactato é igual à de repouso. Sim,
em intensidades subaeróbias, o ponto de equilíbrio do lactato é igual ao de repouso, não há elevação de lactato. Bem, e se nós resolvemos fazer uma intensidade, digamos, próxima de 14 km por hora, ou seja, dentro da área aeróbia, entre o primeiro e o segundo limiar de lactato. O comportamento de lactato ao longo do tempo será desse tipo. Ele faz um pico, cai, mas notem que se estabiliza num ponto acima do de repouso. E se nós resolvemos fazer um tiro exatamente no ponto do segundo limiar, o que acontece é algo assim. O lactato sobe, vejam que ele não desce, mas também não sobe, ele estabiliza. Muitos autores chamam essa intensidade de MSS-LAC, ou seja, Maximal Steady State Lactate Accumulation, ou seja, máximo estado de equilíbrio do acúmulo de lactato. É a maior intensidade na qual um atleta ou um indivíduo consegue estabilizar a sua concentração de lactato. Normalmente, ela coincide com o segundo limiar de lactato. E, finalmente, se nós resolvemos fazer uma intensidade de exercício acima desse ponto, o comportamento do lactato é esse. Ou seja, mesmo que a intensidade seja mantida ao longo do tempo, o lactato não estabiliza, ele simplesmente segue se elevando. Então, digamos que eu resolva fazer uma corrida, já que o limiar é 16, resolvo fazer uma corrida a 17 ou 18 km por hora, isso é perfeitamente possível. Porém, isso irá gerar, ao longo do tempo, um progressivo aumento na concentração de lactato, até o momento, é claro, que se atinge a fadiga. Muito bem. Existem métodos alternativos para a determinação dos limiares anaeróbios, aeróbios e anaeróbios? Sim. Existem métodos invasivos, tais como a determinação de catecolaminas plasmáticas, e não invasivos, muito úteis, tais como ventilação, sódio cloro salivar e frequência cardíaca. A parte da ventilação nós iremos discutir com mais cuidado na nossa aula sobre sistema respiratório. Podemos adiantar alguma coisa sobre as respostas de frequência cardíaca, método descrito na década de 80 pelo pesquisador italiano Conconi. Se nós plotarmos a frequência cardíaca em relação à intensidade, nós iremos encontrar um comportamento aproximadamente assim. Notem que, se nós traçarmos uma linha, existe uma perda de linearidade neste ponto aqui. Pois bem, de acordo com Conconi, este ponto coincide com o ponto de limiar anaeróbio. Existe uma controvérsia na literatura a esse respeito, vários autores concordam, vários autores discordam, nós não iremos entrar nessa discussão, mas o fato é que é um método muito interessante em termos de determinação de limiar, uma técnica não invasiva que pode ser aplicada na piscina, na pista, na estrada, em diferentes condições, bastando para isso aumentarmos progressivamente a intensidade de exercício e registrarmos a frequência cardíaca. Após isso, se faz a plotagem, se faz o registro gráfico e a partir daí se determina o ponto de quebra, o ponto de perda de linearidade da frequência cardíaca, se determinando então o chamado limiar de frequência cardíaca de acordo com Conconi. Pois bem, quais são as mensagens finais dessa aula? O lactato é um marcador de intensidade de trabalho, intensidade de exercício, não de fadiga. A determinação desses limiares é extremamente importante para a determinação de cargas de trabalho, principalmente as cargas de trabalho aeróbias. Finalmente, o treinamento sistemático ele provoca o deslocamento dos limiares para cargas mais elevadas, para a direita, e dessa forma as nossas intensidades de trabalho também irão mudar. Pois bem, essa era a aula sobre lactacidemia. Encerramos aqui a parte de metabolismo, a parte de bioenergética. A partir da próxima aula, iremos tratar de neuromuscular. Até lá!